Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Eu não errei por um milímetro. Parecia, eu acho que ele tá fora de costume já, né? Exato, cara. Quase que eu errei tudo aqui, mas saiu, cara. E, cara, agora que eu reparei, a vinhetinha nossa tem uma pegadinha Derek Sivers, né? Tipo daquelas musiquinhas que ele usa assim, né? Eu nunca tinha reparado quando ele nisso. grava os áudiozinhos dele. Exato. Eu também nunca tinha reparado. Estamos começando mais um CBO. Só os recadinhos iniciais rápidos aqui, até porque o tema de hoje, até eu tô curioso para ouvir o que nós vamos falar, porque eu não sei, mas o tema é bom. Então, se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se vocês querem entender um pouco mais como a gente trabalha com empresas, grupos, indivíduos, líderes, enfim, manda e-mail para a gente no contato@cbo.digital. Contato@cbo.digital. E, cara, conta aí pra gente o tema do programa de hoje, vai. Antes de contar o tema, o pessoal da Olá tá passando uma reformulação, então a gente ficou um tempo aí sem gravar os episódios. Sim. Mas a gente tá aqui se arriscando e fazendo uma edição, então vamos ver como é que vai sair isso. Tomara que a gente não estrague tudo e faça um trabalho bom o suficiente. Bom, vamos lá, o tema de hoje, a cilada das boas intenções, né? Assim, eu queria contextualizar isso, né? Porque a gente, e vocês devem estar percebendo esse movimento, né? Que há alguns anos diversidade, ESG e tudo ganhou muita força dentro do mercado corporativo com empresas criando esses núcleos e tudo mais. E agora está rolando um movimento contrário, né? Tipo, muitas empresas estão fechando essas áreas ou parando de investir e diminuindo, né? E a gente tem muito para explorar em volta disso, né? É importante que aqui a gente não quer explorar o que está certo, o que é errado, mas explorar um pouco essa parte da dimensão humana do que está por trás disso, né? E eu lembro que eu conversei com o Vitor Bastos, que é um amigão nosso, e ele tem aí a empresa Da Tambor. da Tambor, que trabalha bastante com diversidade e tudo mais, e eu almocei com ele um tempinho atrás, e ele tinha me falado, né, ele falou assim, porque eu estava falando, o que as empresas estão procurando aí de palestra e tudo mais, e ele falou assim, que essa parte de diversidade tá meio que em baixa, né? E aí, putz, eu comecei a ver notícias e tudo, recentemente, acho que foi a Jack Daniels, a Jack Daniels que exterminou, a Harley Davidson tinha exterminado um pouco mais. Parece que a Microsoft também. Ah, é? Putz, então tá um negócio meio que de efeito dominó aí dessas coisas, né? E aí eu acho que a gente pode olhar isso de vários aspectos diferentes, né? E a gente vai explorar isso com profundidade dentro desses diferentes aspectos. Mas a primeira coisa que eu pensei é que as empresas, elas estão olhando para o bottom line, né? Elas estão olhando para resultado financeiro, no final das contas. E então, se elas veem que o negócio não traz resultado financeiro, pelo menos a maior parte, eles tendem a diminuir, tem que ter uma justificativa muito boa. E talvez eles não estão vendo essa justificativa nesses meios. De novo, a gente não está aqui entrando no mérito se isso é válido ou não. E tem outra coisa que eu acho que talvez seja até a principal, que eu acho que a origem do tema do episódio de hoje, a cilada das boas intenções, é que não vou repetir, já repetindo o que está todo mundo falando, que a gente tem percebido esse lance
da polarização, né? De todo mundo muito polarizado, ou você tá junto com a gente ou contra a gente, meio que é isso, né? Então você tem só os extremos. E quando você tem os extremos, é tipo virar um eterno cabo de guerra, né? Puxa para um lado, aí o pêndulo vai para o outro lado e puxa para o outro lado, aí todo mundo fica de saco cheio daquilo e vai para o outro lado, né? Então, tem um discurso muito extremista, às vezes, dos lados opositores, e não um diálogo, e não uma conversa, né? É meio que todo mundo é dono da razão, todo mundo é certo, todo mundo tá correto, e o outro lado tá sempre errado. Agora, você tem dois lados que se acham certos com o outro lado errado, nunca vai ter diálogo, nunca vai ter conversa, nunca vai ter resolução. E, e por mais que você tenha boas intenções por trás da implementação de certas coisas, quando ele é feito de uma forma muito forçada, com um grau de que eu tenho certeza de que eu estou certo, eu acho que isso acaba estafando um pouco as pessoas. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no porquê essa estafa e tudo mais, e na parte de mecânica mesmo do que está rolando, mas, assim, de um modo geral, essa é a minha perspectiva ou a minha percepção no momento. O que você pensa sobre isso? Eu penso bem parecido com isso, a gente já conversou até sobre isso agora, antes do programa, em outras ocasiões também. E eu acho que a gente já falou isso sobre outras coisas, mas. E a gente vai explorar várias formas de entender isso, ou de enxergar isso a partir do entendimento da mente, a partir da mecânica da mente, né? Que independe, em absoluto, das variáveis, assim, né? A nossa mente, ela funciona de uma maneira. Mas a gente já, eu principalmente, você também, a gente já falou isso em outras ocasiões, a gente tem um bullshitômetro, né? Na cabeça. E não que o tema seja bullshit, mas quando se faz algo simplesmente porque é o hype ou porque não dá pra não fazer, eu acho que as pessoas começam a olhar de uma forma diferente, né? Que é diferente de quando uma coisa é feita de um lugar de uma experiência genuína. Tipo, não, a gente tá fazendo isso porque de fato é importante pra nós. Porque de fato é uma parada que faz sentido pra gente. E é totalmente diferente de fazer algo simplesmente porque tá todo mundo fazendo ou porque todo mundo disse que tem que fazer. Então eu acho que tem esse bullshitômetro, assim, a gente opera dessa maneira, né? E naturalmente, quando a gente começa a sacar como a nossa cabeça funciona, quando a gente começa a compreender a mecânica da nossa mente, que mais uma vez, ela independe de circunstâncias para funcionar, ela funciona da mesma forma, independentemente das circunstâncias, a gente para de ficar menos refém desse pêndulo que vai para os extremos, né? A gente começa a vivenciar a vida e a experienciar as situações do nosso dia a dia, corporativo ou não, de uma forma muito mais, não sei o outro tema melhor para usar, mas isenta do magnetismo que os extremos exercem sobre as coisas. Então a gente consegue navegar por essas situações de uma forma mais leve e naturalmente a gente manifesta até essas questões ligadas à inclusão, diversidade, enfim, de uma forma mais natural. E aí isso tende a não acionar o bullshitômetro que a gente tem, né? Porque não é uma coisa forçada, não, é natural. Quanto mais a gente tem diferenças, pensamentos diferentes, quanto mais a gente tem é, riqueza de diversidade de matéria-prima, melhor a gente vai extrair ideias e resultados e tudo mais. Então, enquanto você estava falando, as primeiras coisas que me ocorreram foram essas, assim, do tipo que a gente tem esse termostato de bullshit na nossa cabeça, né? Então chega Sim. uma hora que fica muito saturado, porque a gente vê que, porra, será que é mesmo? Será que é de verdade? Será que não é? Não vou nem entrar no mérito do que é verdade ou não, mas será que é genuíno, né? É. Tipo, meio isso, assim. E eu acho que é bem isso. Será que é genuíno? Será que é, tipo, o que eu tô falando o que eu realmente tô pensando? Ou o que eu realmente acho? Ou como eu vejo o mundo? Eu lembro muito... Lembra da época da Brené Brown? Uma época
É porque como se ela tivesse passado, mas eu lembro quando saiu o TED Talk da Brené Brown sobre vulnerabilidade, que aquilo meio que deu uma bombada, né? E de onde ela estava vindo, assim, quando você vê o jeito que ela estava falando, tudo era muito legal. Mas as pessoas Super, transformam. tinha uma ideia de genuíno, né? Tipo, fazia todo Super, sentido pra super. ela. Sim. Total, total. Mas as pessoas viram aquilo e transformaram vulnerabilidade numa tática, né? E tipo, putz, eu vou fingir vulnerabilidade aqui, eu vou contar uma história triste, mas meu objetivo não é que eu tô sendo vulnerável simplesmente porque eu tô sendo aberto. Na verdade, eu tô sendo vulnerável porque eu tô tentando manipular você. Eu tô tentando fazer você me dar mais crédito, você acreditar. É uma manipulação total, né? Era uma vulnerabilidade por manipulação. E eu acho que é a mesma coisa quando você fala esse negócio do bullshitômetro. É isso, a gente sente quando as pessoas estão tentando manipular a gente, né? Me engana que eu gosto. E tipo, putz, até todo mundo usando esse discurso, vamos usar também, mas tipo, no fundo, eu não acredito nessas merdas, né? No fundo, eu só tô fazendo porque eu tenho que fazer, mas o que eu quero mesmo é mais dinheiro. E se é É, isso que eu preciso fazer, e se eu precisar me prostituir dessa forma para conseguir mais dinheiro, que seja, né? E aí, obviamente, o que você pega, né? Agora olhando, você pega as pessoas do lado da diversidade, que querem que essa pauta seja ouvida, que querem inclusão, que querem tudo isso, que são coisas super legais, super válidas, né? super. Mas também a que custo, né? Às vezes, em vez de, tipo, de ser um trabalho de conversa, de exploração, de negociação, não negociação, mas de comunicação, né? De De você empatia, conseguir que tanto se de fala. e de um lado entender o outro, entender a realidade do outro, entender como que a pessoa enxerga o mundo e ter essa conversa, é muito mais, não, você precisa, tipo, parece que às vezes são usadas táticas de medo. E assim, eu tô generalizando, não tô falando que todo mundo é assim, não tô falando que mas eu tô falando como as pessoas do outro lado, às vezes elas estão vendo isso, ou estão recebendo isso. Então, o que que acontece quando a gente empurra alguém? A outra pessoa, ela faz força contrária, né? Se você pegar alguém e pede para ela estender a mão e empurra a mão dela, você vai perceber que a pessoa, naturalmente, sem nem pensar, ela vai segurar firme o lugar da mão dela e fazer força contrária para conseguir equilibrar, né? Então, quando a gente chega e a gente quer impor uma ideia ou impor uma opinião nossa e a gente quer que todo mundo aceite, engula, entenda que essa opinião é a verdade que tem que ser seguida e ela é a melhor coisa para a humanidade, vai ter pushback. Por isso que chama pushback, né? Por isso que chama esse lance de você empurrar de volta. Vai ter. As pessoas, o ego das pessoas, ele é muito fixo dentro dessa identidade criada, ele é muito apegado a essa identidade criada. E se você está pedindo para a pessoa mudar o que ela acredita e como ela enxerga o mundo, e você não está nem pedindo, você está meio que forçando a pessoa a ser assim, a maior parte das pessoas, por elas não entenderem todo esse sistema, elas vão resistir. Elas vão resistir, porque de uma maneira até mais profunda, a morte da identidade, a mudança da identidade é uma ameaça direta ao ego da pessoa, é uma ameaça direta à vida inventada dessa pessoa, né? Então a pessoa vai defender isso como se a própria vida dela tivesse em jogo. E por isso que você tem tantos Sem nem desses perceber. conflitos. E a pessoa não Sem vai nem nem perceber. perceber que tá fazendo Não isso. vai perceber, não vai perceber que ela está resistindo e vai só enxergar o outro lado como um ataque. Ela nem sabe do que, mas é um ataque, é uma ofensa. Tanto é que se você pega assim, é, e a pessoa e as pessoas pudessem deixar o ego de lado, cara, não é nenhum absurdo, assim, eu não preciso, na verdade, eu não estou abrindo mão de nada, no final das contas. É o que parece. Então, por isso que você tem um lado que está tá falando, você não precisa abrir mão de nada e não está enxergando nada que precisa ser
largado do outro lado, né? E aí eles começam a ficar mais enfuriados ainda, que falam assim, cara, mas eu não tô pedindo para você fazer nada, e tá sentindo resistência do outro lado, e o outro lado tá resistindo, é porque não parece que a pessoa tem que largar nada, mas ela precisa, né? Ela precisa largar a identidade dela e tudo que ela acredita e todo esse chão sólido que no final das contas é o que traz muita segurança para as pessoas ao longo da vida. Ela Sim. vai construindo essa ideia de mundo, essa ideia de ser. E aí você, sem perceber, você está pedindo para a pessoa abrir mão disso, né? Se é uma pessoa iluminada, se você pedir isso pro Ramana Maharshi, ele vai dar risada e vai falar assim, não, beleza, não tem problema nenhum. Ok. Está aí, minha identidade é uma invenção. Para mim, tanto faz o que você quiser, para mim tá tudo bem. Mas a gente pode combinar que não é a maior parte dos casos, se é, Não. Não. se é algum caso, né? Cara, ontem eu vi uma série muito boa, por sinal, com a Gabi, Burden of Proof. Acho que é isso. Muito boa, assim. E aí rola um júri, assim, e todos os indícios de um crime levam a crer que uma pessoa cometeu aquele crime. Só que não tem nenhuma prova de que aquela pessoa cometeu aquele crime. Você tem indícios que levam a crer que aquela pessoa cometeu aquele crime. E a defesa do cara começa a trabalhar do tipo, beleza, os indícios são esses, mas tem alguma prova pra você colocar esse cara numa prisão perpétua? Não tem, né? E aí no final ele enfim, inocentado, e não vou falar mais. Eu não vou dar spoiler já dando. É que não, ainda tem mais coisa, assim. Mas até eu trouxe isso porque inconscientemente, né? Sem que a gente perceba, inconscientemente não, sem que a gente se dê conta, a gente tem um júri na nossa cabeça que é constituído das nossas crenças, preferências e aversões. E o conjunto dessas coisas é o que o Robin tá chamando de ego, né? Que são coisas que a gente gosta menos, não gosta, tem a versão completa, são aquelas coisas que a gente acredita, e pelo fato da gente acreditar, a gente toma elas como verdade absoluta, sem nem investigar se a gente tem substância para tê-las como verdade, e eu falo das mais diversas coisas, não só religião, política, enfim. E aí tudo que acontece na nossa vida, esse júri mental tá expedindo vereditos, assim, o tempo todo, né? Inocente, culpado, inocente, culpado, inocente, culpado, inocente, culpado, inocente, culpado. E quando a gente fala, por exemplo, de diversidade, a gente fala basicamente um dos discursos que eu mais ouço nas pautas ligadas a isso é respeitar as diferenças, né? Só que não é o que a gente enxerga que se faz, né? Porque respeita-se as diferenças desde que esteja num contexto onde esse júri mental expede um veredito de inocência, né? Porque se a pessoa pensa de uma forma muito diferente desse zeitgeist, não há respeito pela diferença, né? Há essa parada de limpar, de converter ou de afastar esse agente que não pensa exatamente da mesma forma que o status quo do credo da diversidade, poderia ser de qualquer outra coisa, prega. E é mais uma vez um exemplo que eu trago para a gente compreender como a nossa mente funciona. A partir do momento que a gente toma como verdade absoluta, e isso é algo que está completamente fora do nosso controle, mas a gente faz o tempo todo, a gente toma como verdades absolutas crenças, e a partir do momento que isso acontece, essas crenças, que nada mais são do que crenças, se transformam em verdades incontestes, assim, que a gente não consegue nem debater, que possam não ser verdade. A nossa vida inteira, assim, a nossa forma de enxergar o mundo automaticamente se molda para essas crenças. E aí a gente condena, a gente acusa circunstâncias e pessoas sem nem se ligar que está fazendo. Então a gente passa a ter aversão de determinadas pessoas, de determinadas empresas, de determinadas situações e tal, e a gente não está nem enxergando que está fazendo isso. Então,
na minha forma de entender a vida, na minha forma de enxergar, principalmente o mundo corporativo, que é o foco do que a gente fala aqui, mas não tem separação de vida e mundo corporativo, a única maneira, de fato, para a gente estar apto a compreender diversidade e inclusão e genuinamente viver de forma a respeitar diversidades e ter a inclusão como base na nossa vida é compreender como a mente funciona. É entender a mecânica da mente de forma genuína para que a gente, a partir dessa compreensão, entenda esse nosso processo interno de expedir vereditos o tempo todo, e ao entender isso, a gente fica mais destacado, menos refém dessa atividade mental involuntária e perene que a gente faz, para talvez passar a existir um espaço onde seja possível, de forma genuína, repetindo a palavra, compreender uma pessoa que tem uma opinião às vezes muito diferente da nossa, sem necessariamente já conferir um veredito de criminoso ou de culpado, e a gente poder coexistir de forma a ter essa empatia que permite eu transmitir um pouco de como eu vejo o mundo, eu ouvir um pouco de como a pessoa enxerga o mundo, e a gente vai naturalmente chegando num lugar de uma possível coexistência. De repente essa pessoa começa até a ver coisas de forma diferente sobre a sua visão e vice-versa. Então, eu realmente acho que a única maneira genuína da gente compreender e viver esse mote de inclusão e diversidade é a partir do entendimento da mente, cara. Não tem. E um entendimento da mente profundo, assim, é, a partir de sacadas, de insights, de naturalmente sacar que a vida ela opera de forma a emular as nossas preferências e aversões, assim, o tempo todo, sabe? E pelo menos é isso que eu tô enxergando agora, cara. Eu acho isso sensacional. E enquanto você estava falando, eu pensei duas coisas. Uma eu não lembro, mas a outra eu lembro. Eu pensei na analogia do corpo, né? Então, imagina que a nossa mente é como o nosso corpo. Ele tem anticorpos, né? Então, o que que ele Hum. tem? Ele tem as ideias e as verdades e aquilo que ele acredita. E ele tem e se entra uma ideia diferente dessa, essa ideia é atacada. Se vem uma verdade diferente da que tá pairando na mente, ela é atacada e destruída, né. Que nem se entra um vírus dentro do corpo, ele vai tentar atacar e destruir, né. E aí como é que então a gente trabalha, né, no nosso corpo, né? A gente toma vacinas, né? Independente se você acredita em vacina ou não, a teoria por trás da vacina é que você dá um pouquinho da doença para criar mais anticorpos para aquilo, e quando vem o negócio, ela destrói tudo, né? Então, como seria a vacina para uma ideia nova, né? Não a vacina contra a ideia nova, mas você ajudar a disseminar uma ideia nova. Você dá um pouquinho, né? E deixa ela se habituar ali, e deixa ela começar a se reproduzir naturalmente ali dentro. Você deixa ela se acostumar com essa ideia nova e tudo mais, né? E a gente não faz isso. E por que que a gente não faz isso? E aí agora eu acabei de lembrar outra coisa que eu ia falar, né? Porque, e eu ouvi isso uma vez, eu nem lembro de quem foi, mas uma pessoa com certeza infinitamente mais esperta e iluminada do que eu, falou: cara, se você vai entrar numa discussão sem estar disposto a mudar o seu próprio pensamento, a sua própria verdade, não vale a pena nem entrar na discussão. Então, você tem duas pessoas que vão conversar e as duas querem uma convencer a outra de que elas estão certas, não vai sair nada. Agora, se você entra genuinamente aberto para estar errado e ouvir, e de repente falar: putz, nunca tinha pensado nisso, aí sim você vai ter uma conversa enriquecedora, né? Aí sim você vai ter um diálogo.
Só que, de novo, você tem que entender como o sistema funciona. Você tem que entender que você perder sua identidade, ou mudar o que você acredita, mudar como você enxerga o mundo, você não é obrigado a mudar. As pessoas sempre têm medo e resistência porque elas acham que elas vão tropeçar e vão ser forçadas a mudar de ideia. Isso não pode acontecer. A gente só muda de ideia, muda de opinião, se a gente enxerga que aquilo é melhor para a gente. Então, você só tem a ganhar, né, quando você está aberto. Porque, de repente, você ouve uma coisa e fala assim, cara, minha vida vai ser muito melhor se isso acontecer. E se você não quiser mudar de ideia, se aquilo não te convencer, e se você não achar válido, você não muda de ideia, você não vai mudar de ideia, né? Então é muito louco, porque se você parar para pensar que no final de todo o diálogo, você só pode sair ganhando, ou no máximo continuar igual. E por que as pessoas não têm diálogos? Porque elas têm medo de perder a identidade, têm medo desse ego morrer, têm medo disso desaparecer, né? Cara, e essa proteção, essa barreira do ego e da identidade, de tudo, é a única coisa que atrapalha isso. Então, por isso que a gente sempre volta e fala, putz, entender a mente é super relevante, não sei o quê. E porque você consegue abaixar essa guarda de uma forma super saudável, né? Não de você se desdobrar e de você ficar completamente largado e ser um push around que todo mundo pode, né, te jogar de lado e tudo mais, mas muito mais uma pessoa que consegue refletir sobre qualquer assunto e só ganhar com isso. Nem tenho absolutamente mais nada para acrescentar. Eu acho que, na minha opinião, que vale tanto quanto meio quilo de pó de vento, esse é um dos programas mais que a gente conseguiu abordar um tema teoricamente complexo, com profundidade, sem ficar com enrolação e trazendo para um aspecto bem prático, assim, eu gostei bastante, cara. Nem tenho mais nada para acrescentar. Queria só reforçar o convite para você mandar suas impressões para a gente, para dividir opiniões, sugestões de temas, ou se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, contato@cbo.digital. E é isso, um beijão para todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.